Top 12 os filmes que mais marcaram a minha vida. Como todos sabem, eu sou apaixonado por cinema, então eu resolvi fazer um top 12 dos filmes que mais marcaram a minha vida. Lembrando que não são necessariamente os melhores filmes, mas os que me marcaram, e vou explicando os motivos do porquê. E abrindo essa lista, em 12º lugar, O Caminho para Eldorado. Por algum motivo, eu não consegui assistir esse filme nos cinemas e eu tive que fazer cirurgia para adenoide quando era criança. E quando eu fui fazer essa cirurgia, a minha irmã e outras crianças que eu conhecia, de alguma forma assistiram esse filme, não lembro muito bem a história, mas eu não. Eu tava doido para ver esse filme. Gente, meu pai me amava muito. Meu pai ficou, acho que meses, procurando esse filme na locadora. E eu pedia pro meu pai, eu falava, pai, acha esse filme, eu quero muito ver esse filme, eu quero muito. E meu pai, depois de muito tempo, de muita espera, eu assisti O Caminho para Eldorado. Realmente é muito bom, mas ele marcou minha vida mais por essa expectativa, por eu ter ficado meses super ansioso para assistir O Caminho para Eldorado. E vou fazer uma menção honrosa aqui pro desenho Balto. O desenho Balto é um desenho de um cachorro. Hoje em dia não está entre os meus favoritos, mas quando eu era criança, esse filme marcou muito a minha vida. Eu era apaixonado pelo filme Balto. Eu fazia um desenho de cachorro, e colocava o nome do meu desenho de cachorro de Thomson, que era uma variedade de Balto. Então, esse é o meu 12º lugar. Vou colocar em 11º lugar Ponte para Terabithia. Por que esse filme me marcou? O protagonista, de certa forma, eu me identifiquei bastante com ele. É um protagonista que tinha praticamente a minha idade, não tinha muitos amigos, aprende com a amiga dele até uma imaginação muito fértil. E eu, nessa idade, eu tinha uma imaginação muito fértil, eu imaginava as situações e saía da realidade, ficava pulando o quintal, e o povo até ficava brincando que eu tava pulando o quintal. Enfim. E na época eu também, assim como protagonista, tive uma certa paixonite pela amiguinha dele. Então, quando acontece, spoiler, quando acontece a tragédia da menina morrer, nossa, é muito triste. Me pegou. Eu fiquei bem triste mesmo com o acontecimento. E é isso. Então, acho que foi teve toda essa emoção, e por conta disso está em 11º lugar. E fazendo um adendo, eu imagino que Ponte para Terabithia foi o meu primeiro amor da minha época, né? O meu primeiro amor é mais antigo do que eu imagino que deve ter sido o mesmo efeito. Em 10º lugar, eu vou colocar aqui um filme que me traumatizou. O filme é muito bom, mas ele está aqui nessa lista não por ter sido muito bom, mas por ter me traumatizado bastante. O filme é O Show de Truman. Mas por que esse filme me traumatizou bastante? Simplesmente porque me deixou com o complexo de Show de Truman, né? Eu assisti numa fase que eu não estava muito bem na minha vida psicológica, estava com algumas paranoiazinhas na cabeça, e isso só fez eu ficar com mais paranoia ainda, achando que talvez eu fosse um personagem em um reality show, ao ponto de eu fingir que estava dormindo às vezes dentro do carro para ver se não pegava meus pais conversando alguma coisa que denunciasse, ficava olhando os detalhes das coisas para ver se não estava sendo filmado. Eu já estava ruim da cabeça e o filme me deixou pior. Você também ficou assim quando assistiu esse filme? E em 9º lugar eu vou colocar aqui Up, Altas Aventuras. Up não é o meu desenho favorito e nem é o meu desenho favorito da Pixar por causa do meio dele. Porém, é o segundo desenho que mais me marcou por causa do início e por causa do final. O início é muito emocionante, toda a história dele com a Ellie e tudo, maravilhoso. E aí, para finalizar, tem aquele final perfeito, onde ele se sente muito mal. E, querendo ou não, é uma coisa que a gente que
Não sei mulher, mas pelo menos nós homens temos muito de se sentir mal por achar que você não está sendo o melhor para a pessoa e ele queria, né, que ela tivesse aventuras e tudo. E no final, quando ele abre o livro e vê que as aventuras dela foram preenchidas com a vida simples dele, não, essa hora foi muito emocionante. Com certeza um dos filmes que mais me emocionou, mais me fez chorar e por isso está aqui em nono lugar. E em oitavo lugar, infelizmente, eu vou ter que colocar um filme que me marcou por um motivo péssimo, mas como ele me marcou muito, eu tenho que colocar. Contextualizando, é um filme de drama muito pesado. Minha mãe teve, infelizmente, graças a Deus foi curada, mas teve, infelizmente, depressão pós-parto na época que eu era criança. Deu uma melhoradinha, e aí passou esse filme na televisão. A gente assistiu esse filme na televisão, deu gatilho, e ela piorou muito, e piorou de uma forma catastrófica, que foi traumatizante para minha vida, e por isso esse filme não tem como eu não colocar ele. Lembrando que minha mãe agora está super bem, graças a Deus, mas se você tem depressão, eu recomendo que não assista esse filme. E esse filme que está em oitavo lugar é A Bem Amada, que infelizmente me marcou de uma forma péssima. Em sétimo lugar, eu vou colocar aqui um filme que eu não recomendo de forma nenhuma. Mas por que ele está em sétimo lugar? Porque é o filme de terror mais pesado que eu já vi na minha vida. Depois que eu assisti esse filme de terror, nenhum outro filme me deu medo. Posso assistir Exorcista, posso assistir o que for, não vai ter o mesmo efeito que deu assistindo esse filme. Quando eu assisti esse filme, pode achar que é fraqueza minha, mas eu fiquei uma semana mal, uma semana pensativo, ruim, de tanto que esse filme é pesado. É um filme traumatizante que eu não recomendo de forma nenhuma, mas como me marcou muito por ser o filme mais pesado que eu já vi na minha vida, tô pondo nessa lista. E o nome do filme é A Serbian Filmes. Novamente, não recomendo. Sexto lugar, um filme que não é um bom filme, é um filme médio, mas que na época me marcou demais e eu gostava muito dele. E esse filme é Um Lobisomem Americano em Paris. E não é o clássico O Lobisomem Americano em Londres, é em Paris. Os efeitos são mal feitos, a história não tem nada de incrível, porém é um filme muito divertido para se assistir. Na época, eu acredito que foram 3 motivos que me marcaram, que foi o fato de ser muito divertido, eu achar na época, do protagonista, eu fui com a cara do protagonista, e para variar, né, eu fiquei com paixonite na principal, na namoradinha do protagonista. Porque eu não sei, mas com certeza isso influenciou em ter marcado a minha vida. E esse é meu sexto lugar. E em 5.5 lugar, sim, 5.5, porque eu não coloquei esse filme na lista, e quando eu fiz o sexto eu lembrei desse filme e tenho que colocar ele. Um filme chamado A Prova Final. Um dos melhores filmes de terror já feitos, com certeza, é O Enigma de Outro Mundo. Só que eu não tinha assistido O Enigma de Outro Mundo ainda. E esse filme é muito inspirado no Enigma de Outro Mundo. Então todo o suspense, todo aquele mistério que tem de inspiração funciona muito bem nesse filme. Sem contar que é um elenco jovem, uma turma jovem. Na época eu era novo, então tem carisma, tem muita coisa boa. É um filme muito divertido, é um terror leve e recomendo. Em quinto lugar, o meu terceiro filme de comédia favorito. Aliás, tem uma lista aqui dos meus top 5 filmes de comédia. Porém, embora seja o terceiro favorito, ele é com certeza o filme de comédia que mais me emocionou e, consequentemente, que mais me marcou. E eu estou falando aqui do clássico Clique. Filme de comédia muito bom na comédia, na emoção, na mensagem que passa, faz chorar, faz tudo, é bom demais. E em quarto lugar, eu tenho que colocar aqui o filme com o plot twist da minha vida que mais marcou minha vida. Pra quem não sabe, plot twist é aquela revelação que às vezes é no final, às vezes é no meio, mas que te pega de surpresa.
Vou fazer uma menção honrosa aqui ao Sexto Sentido, que talvez seja o plot twist mais famoso do cinema, mas que quando eu assisti eu já sabia desse plot, então não me marcou tanto. Agora, o plot twist que me marcou e que ainda vem acompanhado de um filme excelente foi Os Outros, que não tinha como não estar em quarto lugar como dos filmes que mais marcaram a minha vida. E vou fazer aqui mais duas indicações, aproveitar que tem plot twists excelentes e que são muito bons, que são os filmes Identidade e os filmes A Chave Mestra, que também foram plots que me pegaram bastante, mas desses, o que tem que estar na lista é Os Outros. Em terceiro lugar, eu vou colocar aqui a simplesmente melhor animação já feita na história. E não só isso, como eu tive a honra de assistir esse filme no cinema. E assim, eu acho que nada supera assistir esse filme no cinema com aquela emoção e com a emoção que esse filme que é Shrek 2. Shrek 2 é simplesmente o melhor desenho já feito. É comédia, é emoção, é história, é tudo, é emoção de todas as formas. E quando eu assisti no cinema ainda, foi maravilhoso e simplesmente o terceiro filme que mais marcou a minha vida. Menção honrosa, óbvio, ao primeiro filme do Shrek, que foi excelente também, nossa, eu não esperava gostar tanto desse filme e maravilhoso, e o 2 foi ainda melhor. Em segundo lugar, esse filme que, embora tenha vários defeitos, para mim é perfeito dentro dos seus defeitos. É um filme que me marcou muito, é um filme que me deixou talvez meses pensando, tanto pela questão emocional do filme, o drama do filme, os personagens do filme, a questão de viagem do tempo dentro do filme, é um conjunto de várias coisas. Por muito tempo eu disse que era meu filme favorito, e não tem como eu não citar aqui como o segundo filme que mais marcou a minha vida, o filme Efeito Borboleta. Esse filme é muito bom e me marcou demais. E chegamos no primeiro lugar. Qual será? Não tem como ser diferente, gente. Esse filme me marcou tanto, eu fiquei tão apaixonado por esse filme, que eu tinha um caderno cheio de desenhos que eu fazia de cenas do filme. Eu desenhava cenas do filme. Eu tinha cartaz desse filme. Eu juntei dinheiro, comprei jogo desse filme. Eu era doido nesse filme, me marcou demais e não tem como não ficar em primeiro lugar. E esse filme é Homem-Aranha. Sim, o Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha. Vou colocar aqui meio que com menção honrosa o 2, que foi uma extensão e que foi muito bom também, mas o primeiro foi o que mais me marcou, porque me trouxe para esse universo, para essa loucura que era ser extremamente fã de um filme. Então, em primeiro lugar, Homem-Aranha.